Na busca por uma parceria estratégica, surge a crucial decisão. Contrato uma agência? Invisto em um gestor de marketing interno? Ou talvez exista uma solução mais eficaz no mercado? Alguém capaz de compreender verdadeiramente a identidade, o modelo e a rotina do meu negócio. Aí que vem a Notopo.com, a primeira empresa no Brasil com modelo Semi as a Service, ou gestor de marketing terceirizado. Nossos valores se resumem em uma frase: nós queremos ser seu parceiro para a tomada de decisão. E para agradecer a Notopo pela parceria, a nossa visão é ir além. A nossa visão é desenvolver um ecossistema que permita às empresas crescerem de forma sustentável, contando com os melhores profissionais e parceiros para auxiliar na tomada de decisão. Uma consultoria te diz o que fazer, mas aí você que se vira. Um treinamento te fala como fazer, mas ainda você que se vira depois. Uma agência pode até operacionalizar algumas tarefas, mas dificilmente entende bem seu modelo de negócio. Agora, o modelo de gestão de marketing da Notopo.com cuida tanto da parte de planejamento quanto da parte da implementação. Olhamos para o seu marketing, seu comercial e o feedback que seu produto, seu serviço recebe do mercado. Em uma jornada de 12 meses, nos comprometemos com seu sucesso a médio e longo prazo, sem amarras, sem fidelidades, apenas uma jornada autêntica e eficaz. Estudando a sua empresa e seu modelo de negócio, dando atenção ao seu time de produto, comercial e de marketing, estamos aqui para transformar ideias em ações impactantes. Utilizamos tecnologia de ponta para manter tudo transparente e controlado, com software de gestão de projeto, técnicas de engenharia de processo e ágeis como Scrum, Kanban e a metodologia Free que desenvolvemos aqui na Notopo. E ressaltar aqui a qualidade do time de especialistas que a Notopo tem. Eles são extremamente capacitados tecnicamente e eles têm um atendimento assim, muito próximo e bastante eficiente assim, em termos de velocidade no atendimento. O principal resultado assim, da nossa parceria realmente foi a nossa maturidade aqui com relação à análise dos dados. Em resumo, oferecemos mais do que um serviço. Oferecemos uma parceria autêntica para cuidar do seu time interno e dos fornecedores terceirizados. Entre agora em contato com a Notopo.com, seu parceiro para a tomada de decisão. Vocês enviem as dúvidas de vocês aqui no chat, até porque o evento fica mais dinâmico e a ideia é que vocês também possam aproveitar. O tema de hoje é sobre gestão de marketing inteligente. Sem mais delongas, quem vai conduzir esse evento hoje aqui conosco é o Danilo. Ele é engenheiro italiano e especialista em desenvolvimento de negócio e gestão operacional de empresas, com foco em segmento B2B. Com muitos anos de experiência, tanto em grandes multinacionais quanto em pequenas empresas, desenvolveu uma sólida expertise em consultoria. Sua experiência estratégica e prática traz um diferencial valioso para a sua empresa: a gestão. Gestão vai além da estratégia. É a otimização de processos e recursos para alcançar resultados desejados de forma sustentável e escalável. Ele traz para Notopo.com a própria missão: levar clientes a melhores resultados com menores gastos. Rafaela, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, né? Antes de te apresentar também, quero deixar claro que a ideia seria responder também, não só falar, mas responder algumas dúvidas. A gente já recebeu algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente vai aproveitar a responder ao longo dessa conversa. Mas quem que é a Rafaela que, né, me apresentou? Né? A Rafaela, eu tenho orgulho de dizer que é a coordenadora, né, de marketing aqui na Notopo. Ela é especialista em marketing com uma trajetória marcada por liderança e inovação. Além de ser a supervisora aqui na Notopo, ela é coproprietária da Rawan,
onde combina a sua visão estratégica com uma abordagem prática para impulsionar o crescimento dos negócios. Uma expertise sólida em análise, planejamento e gestão de projetos, Rafaela tem a habilidade de transformar ideias em resultados tangíveis que geram impacto real. Movida pela persistência, ela se destaca por sua determinação e resiliência diante dos desafios, sempre mantendo a integridade como um pilar em todas as suas interações, assegurando um padrão de honestidade e ética que inspira confiança e respeito. E aí, obviamente, a gente tem todo o time da Notopo que vem nos auxiliando, aproveito para agradecer. Então, podemos seguir. Vamos lá, no final no final de me apresentar, a Rafaela falou que eu trago, né, essa missão minha, e aí que se tornou um pouquinho a missão, não que seja o que eu trouxe, mas a gente meio que compartilha isso. A gente entendeu como análise da situação de mercado das empresas, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que acho que hoje em dia faz sentido uma só missão, levar os clientes a melhores resultados gastando menos. E isso é fácil, não é fácil não, mas é viável. É viável por quê? Porque simplesmente de forma resumida, pela quantidade de informações e possibilidade que a gente tem hoje em dia, a gente acaba gastando, às vezes achando até que gasta menos, mas gastando em lugares errados. E esse aqui eu gasto totalmente o prejuízo principal. Então é isso que a gente traz, é isso que a gente tenta trazer para a parte prática. Mas de onde a gente começa? Vamos lá. Vamos lá, nesse papo a gente vai abordar alguns temas, né? O cenário atual do mercado, né, com foco em marketing, mas a gente fala de marketing só como gancho para falar de empresa, com foco em B2B. Então, por isso que inclusive a gente fala de gestão, e você vai ver, a gente faz questão de falar que não somos uma agência, inclusive a gente faz gestão de agências por conta dos nossos clientes, né? E uma das características que a gente tem é que a gente olha para o seu modelo de negócio. Então, quando a gente fala de recurso e de gestão, tudo que a gente fala não é limitado ao conceito de marketing, né? A Notopo é uma empresa de gestão empresarial, a gente fala com foco em marketing. Marketing, porque vamos dizer hoje em dia, e onde é mais fácil, vamos dizer, identificar. Então, a gente precisa dar uma fotografia do cenário atual. A partir dessa fotografia, a gente precisa entender onde é que se encaixa a sua empresa. Pô, mas eu não conheço a sua empresa, a gente não conhece a sua empresa, mas a gente já sabe, eu posso garantir que você tem algumas características porque a partir do nosso estudo e experiência nos levou a desenvolver esse modelo que a gente acha como diferencial. Tem alguém que está falando que está cortando. Rafaela, para você está cortando o meu áudio? Não, por aqui está tudo certo. Ok, se puderem confirmar também no chat, tem mais alguém que está cortando, enfim, para ver se é uma questão isolada ou não. Então o cenário do mercado, como a sua empresa se encaixa, né? E aí a partir disso, beleza, qual que é a solução disso? E aí que a gente traz a solução de CMS as a Service, ok? Aí a gente entra um pouco com a nossa metodologia, porque CMS as a Service, vamos dizer que como terminologia já existe, mas geralmente é considerada como alguém que você contrata para trazer. Simplesmente é traduzido como um gestor PJ. Só que não é isso que a gente traz. A gente vai mostrar qual é a diferença entre o modelo clássico, o CMS as a Service, a contratação PJ, e o que a gente traz, que é aquela solução, lembrando a nossa missão, que vai te trazer melhores resultados, com certeza, gastando menos. E a gente vai ver o porquê. E aí, obviamente, as dúvidas. Agora, as dúvidas vão ficar no final, mas as que a gente for receber, que a gente recebeu, a gente vai também começar a responder. Então, por favor, Rafaela, fique à vontade de me interromper a qualquer momento para fazer as perguntas pertinentes que a gente está conversando, e peço também para quem estiver participando de fazer as perguntas à vontade. Então, cenário atual, onde se encaixa a sua empresa, a solução que a Notopo traz, a diferença entre o modelo clássico e o modelo Notopo e as dúvidas. Vamos começar pelo cenário atual. A gente tem duas telas, né? A gente traz alguns números, né? A gente até compartilha esses números nos comentários do evento do LinkedIn. Obviamente a gente vai compartilhar essa apresentação, e depois vocês vão ver as fontes também, né? Então, só porque hoje em dia, né, todo mundo fala de números, e entre aspas, um dos problemas que a gente tem na análise de números, de dados, eu acho, hoje em dia, e aí estou com o chapéu de engenheiro aqui, é que a gente fica mais apaixonado pelo dashboard, pelo quão lindo o dashboard, e não necessariamente, não chega a questionar se aquele dado
não só faz sentido, mas como é que é calculado. Então, a gente vê plataformas principais, né, desde o Google, o Facebook e outras, cujos dados não são confiáveis 100%, tá? Então, só que tem talvez um dashboard lindo que a gente gosta. Em outros casos, por exemplo, é a questão de quando a gente fala de percentual, aí, pô, eu fiz, sei lá, gerei 10 leads e desses leads eu fiz 2 vendas, tem uma taxa de venda 20%. Cara, não é 20%. Para falar de percentual, você precisa ter, se fala de percentual, então, mínimo mais de 100, tá? Então, isso aqui é importante. Então, por isso que a gente traz dados e fontes para tentar trazer um pouquinho de domínio desses dados. Não é só colocar um dado que te traz e faz especialista. Mas vamos lá. A grande questão é, e se não me engano já tem uma pergunta sobre agências, né? E essa questão das agências. Pô, cara, mas afinal de contas a gente tenta entrar, a gente está até fazendo um trabalho um pouquinho de conscientização, né, do mercado, porque a gente acredita que esse é um modelo inovador que a gente traz, porque vem de uma leitura de mercado, e a gente vê que tem agências e ferramentas, e aí você vê que dificilmente entrega o que eu prometo. Por que isso? Principalmente porque tem uma barreira de entrada no mercado muito baixa, né? Você sabe que faz um cursinho, você não precisa, o engenheiro precisa de se formar, o médico precisa se formar, e o marqueteiro, para trabalhar não necessariamente precisa, faz o cursinho, inclusive tem, por exemplo, várias franquias, né, de marketing, quem acompanha no mercado conhece, e a gente sabe que o cara faz a franquia, faz o cursinho e vai se colocando lá e usa a marca, só que o negócio depois não anda. E o problema pode ser operacional, porque não faz as coisas certas, ou pode ser estratégico, está fazendo a coisa certa, a coisa de forma certa, mas está fazendo a coisa errada, está fazendo a coisa errada de forma certa, que é a falta estratégica. E na tecnologia também, ferramentas. Hoje em dia, querendo ou não, a tecnologia se tornou uma commodity, é uma commodity, né? Então, vender isso hoje em dia é muito fácil. Então, se você se posicionar nessa promessa de entrega, vai ter um problema, porque por ser um oceano vermelho, o que acontece? Todo mundo está prometendo a mesma coisa, aí você tem que prometer mais, e você acaba prometendo o que você já sabe que não vai entregar. É o grande problema das agências. E a gente entra fazendo essa gestão. E aí, fala. O comentário aqui do José, falando um pouco sobre essa questão de contratação, é que a grande dificuldade hoje é encontrar pessoas dispostas a uma rotina, visto que a nova geração não suporta isso. Tá, legal. Eu que tenho um pouquinho mais de idade, compartilho essa visão, e eu entendi também uma coisa com a minha experiência. Esse aqui é um dado muito importante, que está inclusive na última parte, na parte da último dado dessa tela sobre as uniões. Não está explicitado aqui, mas está no papel que está linkado aqui, onde fala que 71% das uniões, se não me engano, está escrito aqui, né? Se estou lendo bem, que 71% das uniões são inúteis, vamos dizer, não são eficientes, mas dentro do papel você vai ver que o pessoal fala que 73% das pessoas que vão para a reunião levam trabalho para fazer outra coisa durante a reunião. Por que estou trazendo isso para responder essa pergunta? Porque o que acontece? O que a gente faz? A gente geralmente tenta, então vamos motivar a pessoa, ou, por outro lado, falar, não, então vamos fazer presencial, vamos fazer a reunião presencial. O ponto é quem não está participando da reunião, ou não está fazendo aquilo que você espera, ou que eu espero, ele tem um perfil que não se encaixa com o que a gente está pedindo. Então, eu não acredito muito nessas mudanças do perfil da pessoa. Eu acho muito mais inteligente assumir o perfil e ir atrás. Como é que a gente faz? Primeiramente, não criticar a pessoa porque ela não sabe, né? A questão do conhecimento, porque o conhecimento é a coisa que mais pode se ensinar. O que não pode se ensinar é o perfil, e também aqui ninguém está para que está certo ou errado. Então, por exemplo, a questão das reuniões. Cara, qual que é a solução? A solução não é trazer as pessoas para uma reunião presencial. A solução é encurtar as reuniões, fazer menos reuniões e mais objetivas. Aí sim, você vai dizer, não, você tem que estar aqui prestando atenção. Então, a mesma coisa. Muitas vezes é esse aqui o problema. A gente compra competência e não compra no mercado, ou assume, por competência, não por perfil. Esse aqui é um grande problema. E aí, como é que entra o gestor de marketing? O gestor de marketing, o nosso modelo vai te ajudar.
Olá, tá Danilo, agora deu uma travada por aqui. vi aqui, mas agora voltou, né? Voltou. Então, o gestor vai trazer tanto a própria experiência, porque você vai ter contato com o gestor sênior, ao mesmo tempo ele está também acompanhando os outros projetos, então continua se atualizando. Então essa aqui, a grande questão, a grande resposta a isso aqui é verdade que é difícil achar as competências? Sim, só que o problema é que a gente não pode reclamar disso, a gente tem que assumir isso, então investir, procurar a pessoa certa, porque pode ter certeza que o conhecimento, hoje em dia, é o mais fácil de repassar, o mais difícil é identificar o perfil certo, tá? Então, aqui alguns números, só para ver, né, como no cenário atual o pessoal acaba trocando de agência, não recebendo o retorno sobre investimento, a questão das reuniões a gente falou, e aí o que acontece? Você vai falar, você entra em contato com alguém que fala, cara, cansei do marketing digital, todo mundo assim e tal, a mesma coisa. É isso exatamente pelo que eu falei. Barreira de entrada baixa, todo mundo promete que não pode prometer. Às vezes o cara nem entende o seu sistema, porque por exemplo, eu tenho um ICP muito definido com quem falar. Eu preciso de alguém que tenha experiência de mercado para poder falar, senão vai ser difícil conversar mesmo. Tá? Precisa de experiência. Então, e aí, e nesse sentido, a gente vai ajudar. Como é que a gente ajuda? Priorizando. A grande questão é prioridade. Hoje mesmo eu fiz uma call com um cliente que eu perguntei o que vocês estão fazendo. O canal de marketing, isso, aquilo, os canais, tudo mais, mas é tudo operacional. Eu perguntei, mas quem que definiu o que fazer? Não, porque a gente definiu porque meio que todo mundo faz isso. Aí eu fico reclamado que o Google Ads não traz resultados. Google Ads, por exemplo. E no cenário também, o que acontece? Geralmente você pode contratar, no cenário atual, o diretor de marketing, só que o diretor de marketing, fora os custos que ele tem, né? Entre encargo e tal, a gente está falando de 12 para cima, né? Para gestor e diretor que pode chegar a 30 e tal, só que ele não vai cuidar da parte operacional. E essa que é o grande gargalo que a gente ataca. Né? Ele pode até te ajudar em missões macroestratégicas, mas quem que vai cuidar? Ao mesmo tempo, o que acontece? A empresa não tem aquele orçamento para contratar um diretor. O que ela faz? Contrata alguém mais júnior, porque custa menos. Só que o mais júnior não tem experiência para cuidar daquilo. E aquela coisa, vão fazendo post, vão fazendo newsletter, tudo mais, sem resultado. Por quê? Principalmente porque eu não sei qual é o resultado que eu espero. Essa aqui é a grande questão. A expectativa não é alinhada. Tá? Aí, mesmo contratando alguém, vai trazer para um onboard interno que costuma ser demorado, porque a empresa, você contrata alguém, traz a própria experiência, mas a empresa não tem isso estruturado, porque você está chamando alguém de fora para estruturar. Então, o modelo de Siemens Service já te traz isso, com uma estruturação feita por experiência e atualização com outros, e vai acelerar, geralmente, o nosso onboarding, no máximo, acho que chega a uns 15 dias, assim, pode demorar mais, dependendo realmente do cliente, mas dependendo de coisas assim, tipo, a gente precisa do acesso para a plataforma e o cara não lembra onde que está. Parece uma banalidade, mas hoje em dia, com essas coisas de verificação de 2 etapas, assim, o hacker consegue entrar, mas o dono da conta não, né? Como se fala. Aí, que acontece? Aí que acontece? Tem outro ponto importante. Eu contratei uma pessoa sênior dentro da empresa, mas eu não tenho orçamento para contratar um assistente. Então, a pessoa sênior tem que fazer também a parte operacional. O que acontece? O que significa aqui? Que eu estou pagando as horas manuais desse cara como se fossem horas de inteligência, porque eu estou contratando alguém, vamos dizer, pela experiência. Então, estou pagando o cara as horas operacionais. Esse aqui é o cenário atual. E aí, a nossa provocação é que eu tenho certeza que você se encaixa nisso, se encaixa nesse cenário. A gente gosta de fazer uma provocação. Se você pensar como CEO, a gente gosta de ver isso como um acrônimo. Corta, executa, otimiza. Cadê o planejamento aqui? O planejamento está em corta, porque eu tenho certeza que na hora de planejar, se você está fazendo alguma coisa, você está fazendo, mas eu estou pagando menos para fazer. Sim, tudo bem. Mas você está pagando aqueles R$500 por mês para fazer as redes sociais, tá? Tá dando resultado? Então, se não está no resultado, na verdade, você não tá pagando menos, está jogando dinheiro no lixo. Pouco, mas está jogando no lixo. Então, primeiro tem que cortar. Aí, o que acontece? Eu otimizo, obviamente. E aí é ali que entra um pouquinho a diferença com a consultoria e a agência. Uma agência operacionaliza. Você contrata uma agência
para fazer Google Ads, para fazer SEO. Então, uma agência que te vende operação de Google Ads, dificilmente vai te dizer, cara, não, esquece, isso aqui não serve para você. Tem, mas depende, assim, é raro isso, é muito difícil que isso possa acontecer, tá? Porque, mas não por má fé, tá, gente? É porque a gente, querendo ou não, tem isso intrínseco, a gente precisa vender, né? Então, a gente fala isso. Então, operacionalizar a consultoria, por outro lado, fala, não, tem que fazer daquele jeito, faça a gestão, faça o Ads, faça o Facebook, faça o SEO. Só que, como a gente falou já, o problema principal, essa é uma coisa que eu falo, que poucas pessoas respondem dessa forma quando eu pergunto o que você acha no marketing? É mais crítico, a parte estratégica ou a parte operacional? Cara, todo mundo fala a parte estratégica. Todo mundo. Provavelmente você está falando isso e pode comentar aqui, caso não seja o seu caso, e o porquê, ou se é, por quê. Só que eu falo, cara, a gente está falando de empresa pequena, média, né? Querendo ou não, a gente aplica metodologia de startup, de lean startup que a gente faz, então tudo teste. Então, na verdade, a parte mais difícil, a parte mais de gargalo é a parte operacional, não é a parte estratégica. Porque a parte estratégica, definir aquele PowerPoint, cara, você joga no chat GPT, ele vai fazer. E muitas vezes eu vou te falar que não está errado. Qual que é a grande diferença? Ele está alinhado com a sua expectativa? Está validado? E aí depois, como é que é o processo de teste para depois ir alinhando? Então, é isso que faz. Então, a gestão é isso que faz. Te define a parte estratégica, mas cuida da implementação. Como é que cuida da implementação? Te ajuda a definir quais são as prioridades, qual é o plano de ação, quais são os recursos tanto de tempo quanto de, sei lá, de pessoas mesmo, ferramentas, né? Ou seja, te dizer, por exemplo, cara, não adianta contratar um Salesforce da vida se você está começando agora, você não tem cultura de CRM na empresa, tá? Pega um CRM gratuito, implementa a cultura de CRM dentro da sua empresa e depois, quando você aprendeu a dirigir o seu Palio, aí você vai saber se realmente quer o Ferrari ou você vê que é o Maserati da vida, sabe? Então, depois você vai decidir. Por quê? Porque quando alguém te propor um CRM melhor, vamos dizer, mas isso vale para todas as ferramentas, você vai ter um conhecimento até para poder opinar e questionar. E outra coisa, não vai atrás de ferramentas, por favor, ou de propostas que tem um monte de opções, né? Tipo aquela coisa, você entra aqui tem curso, tudo que é curso. Olha quantas ferramentas que aqui tem todas juntas. Aí entra a questão do, né, o paradoxo da escolha, né? Tem um livro muito legal que acho uma Barry o nome do cara, mas enfim, se você colocar, se o pessoal puder dar no topo, puder procurar esse livro, o paradoxo da escolha, procura na Amazon, mas enfim, o que ele fala? Fala que a grande ansiedade que a gente sente, né? Vem muita mais ansiedade pela quantidade de escolha que a gente tem do que quando tem poucas escolhas. Aí que leva um pouquinho a ansiedade, às vezes sucede tudo mais, tá? Por que eu devo escolher uma coisa e não outra? Né? Tem um filme muito legal, só devagando um pouquinho, o meu lado um pouquinho meio poético, né? Tem um filme muito legal, chama A Lenda do Pianista no Oceano. O cara que nasceu um barco, um navio, que cruzava a Europa, América e de volta. Ele nunca desceu do navio. Aí tocava o piano e aí chegou o momento que falaram para ele, por que você não desce? Ele estava até descendo, aí ele falou, cara, eu não desço porque aqui eu sei para onde ir, eu sei para o que olhar, sei quantas notas, o piano tem notas finitas. Se eu descer a quantidade de escolhas que eu tenho para fazer, como é que eu posso escolher uma coisa ou outra? Porque como é que eu posso escolher que uma coisa é melhor do que a outra? Então, lembrando, isso aqui, não necessariamente a grande quantidade é a solução, ela vai te gerar ansiedade na escolha. E a gestão, como é que te ajuda nisso? Priorizando e deixando já por fora o que não precisa. Então, a gente entende que a sua empresa se encaixa aqui. Caso a sua empresa se encaixe aqui ou não se encaixe aqui, pode falar, mas eu tenho certeza, obviamente a ideia aí depois, se você quiser entrar em contato, a gente marca uma conversa para fazer uma análise efetiva, se é o caso da sua empresa, né? Tanto dos custos que você tem, tanto em recursos quanto ferramentas. E aí que vem a nossa solução. Qual que é a solução?
o modelo Semi as a Service. Lembra que a gente falou contratação, diretor de marketing, você não necessariamente vai contratar, mas o problema é que ele vai ter na implementação, na gestão das agências, do cara que não faz as coisas. A gente falou das agências que provavelmente se você não tem alguém que tem um conhecimento para poder gerir, porque você precisa de alguém dentro da empresa que tenha um conhecimento para poder questionar os resultados e o que tanto desde a agência até o mesmo programador, né, que vai te fazer um site, por exemplo, vai te dizer, não sei se tem programadores aqui ouvindo, né, não faça o site WordPress, porque o HTML é mais rápido. E tecnicamente ele está certo, porque ele é uma pessoa técnica. Agora, do ponto de vista de negócio, ele não está certo. Por quê? Porque se eu fizer um site em WordPress, aquele pouco que posso perder por não ser HTML, eu vou ganhar na flexibilidade que eu tenho, que se amanhã eu não gosto mais daquele cara, eu vou para outro, gente. Eu posso achar um programador de WordPress, sendo que no HTML o cara tem que entrar, provavelmente não vai nem querer ler um novo código, vai te cobrar novo, e aí quem fez, você sabe que fica refém da pessoa que fez. Então, esse conhecimento, para poder opinar sobre isso, tem que ter um conhecimento técnico estratégico. Agora, imagina se você pode contratar dentro da empresa uma só pessoa, que tem esse conhecimento, aí tenha todos os conhecimentos de SEO, todo o conhecimento do Facebook Ads, todo o conhecimento quando eu falo em Facebook, LinkedIn, etc., a gente precisa conhecer as ferramentas nos detalhes. Porque a gente cria todas as estratégias lindas do mundo, aí a gente vai fazer. E no final não dá certo. Mas por quê? Porque é tudo lindo, mas o LinkedIn não deixa. O LinkedIn, por exemplo, a gente tem um serviço de prospecção que a gente faz para os nossos clientes, tem alguns dados que o LinkedIn não deixa, não dá, não entrega esses dados, entende? Então, não entrega, porque ele não quer. Então, a gente cria criou um serviço até capitalizar um pouquinho as ineficiências, tanto do LinkedIn quanto das ferramentas que trabalham dentro do LinkedIn, que para não ser banidas, por exemplo, aí manda 100 convites por semana somente, tá? Então, esse ponto é importante, precisa conhecer as ferramentas. Eu falo do LinkedIn porque conheço bem, mas, por exemplo, já se eu falar do Facebook, do Instagram, eu não sou muito competente no Facebook, está na parte técnica, né? Então, mas eu tenho um time que tem essa competência. Então, você consegue colocar tudo isso numa pessoa? O modelo semi-service da Notopo consegue. Por quê? Porque tem uma pessoa e tem um time por trás. Então, para que serve? Serve para empresas realmente que estão pensando em otimizar o seu marketing. Lembra, a grande missão é menos custos, melhores resultados. Então, se no mercado eu vou pagar 12, 15 mil reais para isso, eu espero alguma coisa que custe menos, e muito menos, tá? Danilo, tem um comentário da Flávia, principalmente falando sobre o CMO, que muitas vezes é algo pouco conhecido. Como você falaria sobre a evolução do marketing B2B? Então, marketing B2B, a grande evolução é que o B2B, vamos dizer, seguiu um passo diferente do B2C para se digitalizar, né? Então, o B2C, principalmente atrelado a ticket médio menor, né? É mais fácil de converter, vamos dizer, o costume quando o ticket médio é menor. Quando o ticket médio é maior, principalmente pelo fato que você precisa gerar mais confiança e mais relacionamento, criar uma coisa. Tanto é que muitas pessoas vão no LinkedIn porque tem que ir, sem nem ainda entender. Então, essa grande tendência, né, que vem vindo como tendência. Agora já passou dessa fase, agora já o B2B, ele está, sim, totalmente digitalizado, mas tem um porém. Aí a gente tem que puxar de novo a questão do ticket, porque o ticket que você vai vender determina de forma direta a estratégia que você vai implementar. E a estratégia vai ser atrelada à ferramenta que você vai usar e aos limites que você vai ter. Então, por exemplo, mesmo sendo B2B, um ticket médio baixo, por exemplo, um RP de loja da esquina, por exemplo, né? Eu provavelmente acho, é um B2B esse aqui, mas eu provavelmente acho a pessoa no Instagram.
Agora, já se eu vender um serviço que passa por uma licitação interna, um bid interno de empresa maior, provavelmente a pessoa com que eu conecto é uma pessoa que fica mais no computador do que no celular, então provavelmente o LinkedIn é mais indicado, né? E aí tem outra questão, quanto maior o tamanho da empresa com que eu vou conversar, mais faz sentido trabalhar por listas de empresas mesmo. Então, reduz o número de empresas, aumenta o ticket, aumenta o engajamento e, de novo, eu vou ter menos venda de forma absoluta, mas cada venda tem um ticket maior. Então, a gente está trazendo a tendência do B2B, eu acho que vai seguir o B2C da forma em que, dependendo do ticket médio, vamos dizer, né? O ticket médio maior vai ficar como o que chama de ABM, Account Based Marketing, marketing baseado em conta, o pequeno vai sempre mais seguir a parada B2C, vamos dizer assim, ou seja, um pouquinho mais pulverizada. Essa é a minha visão da tendência do B2B, né? Beleza? Podemos seguir? Beleza, podemos sim. Então vamos lá, o que entregamos, né, nesse modelo? O que precisa entregar, né, na verdade? A primeira coisa que eu falei, a validação da meta, que é o principal grande problema. Quando alguém fala, a gente conversa com alguns clientes e falam que estão insatisfeitos com as agências, eu falo, cara, mas qual que era a sua expectativa lá atrás? A maioria das vezes não tinha expectativa. Vamos dizer que as respostas são entre não ficou claro, entre a gente queria leads. A resposta é uma das duas, né? Só que aí você vai ver que está fazendo aquela coisa, post, clássico post, 3 posts por semana, o blog e tudo mais. Fala, cara, a gente vai ver, não é isso, você está fazendo uma coisa, de novo, a coisa errada de forma certa, né? Então aí ele tem um problema estratégico. Ou, por exemplo, o cara que quer, que quer prospectar, que já começar a vender. Aí, ou talvez traz a menção, eu sempre faço, a Rafaela sabe que eu sempre menciono o Aaron Ross, a receita previsível. Cara, vamos colocar uma máquina de venda. Tá, Aaron Ross e tal. Só que Aaron Ross, gente, ele vendia a Salesforce. Tá? Então tem uma atração de marca. Quando ele faz tudo aquele processo bonitinho, você entra em contato e você tem a Salesforce por trás. Ok? Que não é só tem atração de marca, mas tem também a segurança nos testes, o investimento que você pode fazer em teste, tá? Então, esse aqui é o ponto. Cadê a sua atração de marca? Tem geração de demanda? Não tem? Então, essa que é a validação da meta. A primeira coisa que a gente faz é, a partir da sua situação, meu amigo, qual que é a sua expectativa até o final do ano? Porque é isso que a gente vai validar. Se eu estou começando agora e quero vender 3 milhões até o final do ano, pode até ser viável, mas provavelmente precisa de alguns recursos, né? Que é aquela coisa, plano de ação e tudo mais que a gente vai definir. A partir disso, validamos a meta, a gente precisa definir os indicadores-chave, né? Eu tenho a meta validada, ou seja, eu acho atingível. E aí, quais são os indicadores, os key results? Como é que eu vou medir ao longo do período se eu estou conseguindo me aproximar da minha meta? E aí, a partir disso, aí precisa de um plano de ação. Então, tá vendo que esse plano de ação, ou seja, o que fazer, ele está atrelado à meta que eu quero atingir? Não é o contrário, vou contratar uma agência e depois a gente vai ver. Por que gerar lead? Não, gente. Primeiro, eu preciso chegar naquilo. Então, precisa trabalhar de forma em conjunto, tanto a sua marca, a sua atração, o seu conhecimento, a consistência, a sua comunicação, quanto, obviamente, os leads. Mas tem que ficar em conjunto. Depois do plano de ação, como é que eu estruturo tudo isso? É legal fazer tudo isso? Como é que estruturo? Eu preciso de uma forma de estruturar quem que vai ficar antes, quem que vai ficar depois. E na hora de estruturar os recursos, você vai entender, é nesse momento que você vai entender que não precisa fazer tudo. Aí já está cortando. Está cortando custos. Porque você não precisa fazer tudo. Não precisa. E aí você vai definir seus recursos. E seus recursos, então, são definidos a partir das prioridades que você tem, que são relacionados aos indicadores que são relacionados à sua meta. Então, é uma engenharia reversa essa aqui. Essa aqui é a engenharia reversa, meta até chegar aos recursos, tá? Então, e a gente, inclusive, um Sistema Serve tem que te ajudar a colocar tudo isso de pé, e te dizer também qual é o orçamento que você vai gastar. Aí você vai dizer, cara, mas eu não tenho esse orçamento. Aí a gente vai ver, beleza. Aí, aqui a gente falou, validação da meta. Então, será que a sua meta está validada? A gente pode tentar. Eu sempre falo que até eu postei, né? A gente postou recentemente um post sobre não compre resultado, né? Eu tento me afastar um pouquinho desse modelo de pura performance, porque
Você, gente, não pode se responsabilizar de forma total pelos resultados. Você pode até dizer uma hora que o que você está fazendo não faz sentido, ok? Mas não pode se responsabilizar, porque o resultado é a combinação de vários fatores. Um deles é a resposta do cliente e da empresa que está lá. Então, a grande questão que a gente tem que vender, que a gente tenta vender, é a confiança. É a confiança. Eu posso não atingir o meu resultado, mas eu tenho uma análise objetiva do que está acontecendo ao longo, por isso que eu tenho os indicadores, que eu não espero o fim do trimestre, ao longo do período, eu tenho indicadores que vão me dizer como é que está indo, e para clientes questionarem, a gente conseguir falar, pô, aqui não está indo porque, sei lá, por uma série de questões, né? Eu sempre falo, a Rafaela sabe, o que me deixa mais feliz é quando o cliente fala, confio, faz. Né, eu apresento 3 propostas, né, porque quando a gente faz a gestão, a gente apresenta as propostas, por exemplo, de 3 agências para fazer, sei lá, um site, por exemplo, e a gente opina, fala, ó, esse aqui é um pouquinho mais caro, mas faz isso, esse aqui é um pouquinho mais barato, mas faz isso, esse aqui tal, tal, tal. Aí, quando o cliente fala, não, escolhe você, é legal, não que a gente decide, mas significa o quê? Significa que confiança, é isso que a gente vende, gente, a gente vende confiança. Eu realmente falo, não acredita que não compre resultados hoje em dia, não compre resultados. Isso aqui é a mesma coisa de simplesmente comprar aquela coisa, aí eu só faço, vendo por performance, sabe? Eu só te pago por performance. Se eu vender, cara, mas a venda não é, a venda depende também até banalmente, se o mercado precisa do seu produto, tem demanda no mercado, enfim, são essas coisas. Então, é isso que a gente vende. Um CMO, quando você contrata um gestor interno, é isso que você precisa dele, uma leitura do momento da Danilo, empresa. falando um pouco sobre a parte de performance, tem um comentário do Luiz. Fragmentação do marketing, ausência de performance e resultados. Você tem algo a comentar sobre o É comentário isso do mesmo. Luiz? A grande questão, a ausência de performance, volta a falar, vem de duas. Ó, ausência de performance, eu não consigo atingir o resultado. Vamos fazer uma engenharia reversa de novo dessa pergunta. Quando eu não consigo atingir o resultado, ele é ou porque estou fazendo a coisa certa de forma errada, ou porque estou fazendo a coisa errada. Tá? Então, ou eu estou fazendo o que deveria ser feito, mas não sei fazer, ou não estou fazendo bem, aí uma questão operacional, ou eu estou fazendo aquela coisa, estou muito bom em fazer o que estou fazendo, mas não é isso que tem que fazer. Então, isso, só que eu defini, a parte operacional a gente vê, cara, se eu estou fazendo a coisa certa de forma errada, aí entra o gestor e fala, não, cara, para o cliente, fala, não, vamos trocar de fornecedor mesmo. E, obviamente, a gente tem que ter competência para poder ver que o cara não está gerindo o Google da forma certa, o Facebook da forma certa. E essa parte mais fácil, né, acontece a maior parte mais fácil, porque eu sei que tem que fazer aquilo, o cara não está fazendo, beleza, ok? Agora tem outro lado, eu estou fazendo a coisa certa, com o que eu falei, a coisa errada de forma certa, ou seja, não é para fazer aquilo, porque não é que está errado, não é para fazer aquilo para atingir aquele resultado, aquela expectativa. Então, o problema onde é que está? O problema está lá na monte. Alguém falaria de planejamento. Eu acho o planejamento me deixa um pouquinho assim, porque me parece uma palavra muito abrangente, vale tudo, PowerPoint e tudo mais. Eu acho que é uma questão de expectativas e validação de meta. Porque se eu valido a meta lá atrás, eu falo, eu sou gestor nesse momento, eu falo, eu acho que a gente consegue atingir essa meta. Beleza? Eu acho que isso. Para fazer isso, indicador, plano de ação e tudo mais. Ok? Então, eu posso até errar a estratégia, e aí os indicadores ao longo do período vão dizer isso. Então, a minha habilidade não está lá atrás, mas está no validar ao longo do período, dizer, ó, vamos mudar, porque o que a gente definiu não está certo. Ou, realmente, lá atrás, aí uma questão também de competência, é dizer, cara, você quer gerar tantos leads, vai fazendo post no Instagram, tá? Aí já é uma questão. Então, essa aqui é a grande questão. A performance depende disso, mas principalmente das expectativas. A gente coloca muita expectativa, achando que que prospectar igual venda, por exemplo, sabe? É isso. Cadê o relacionamento? Cadê o marketing? Tem um livro muito legal do que Seven Pillars, alguma coisa, se vocês procurarem. Seven Pillars, ele começa, são 7 pilares do marketing, então ele fala que o comercial tem que fazer gol, tem que estar lá sem goleiro ainda, né? E o marketing tem que fazer tudo isso, ou seja, a marca que tem que ter essa atração. Quando é que isso é diferente? Quando é que a gente sai um pouquinho, nem muito, dessa questão?
que eu falei anteriormente, quando o nosso cliente, o cliente do nosso cliente, né, ele tem processo de bid interno. Se tem um processo de bid interno, licitação, aí eu tenho todas as minhas certificações para participar, a estratégia de preço e tudo mais. Já pode começar, né, a fazer, em alguns casos, menos sentido. Mas, se não, eu preciso criar uma atração de marca, tá? Tanto é que não faz sentido, por exemplo, para de ROI de Google Ads do last click. O cara clicou e comprou. Não faz nenhum sentido. Porque o cara pode clicar agora, depois entra pelo Instagram, depois entra pelo Facebook. Então, você tem que criar um ROI de canais digitais, gente. Tá? Então, esse é ponto importante. Então, já criar um ROI de Google Ads da vida não faz muito sentido, dependendo do orçamento. Tá? É isso. E aí a gente vai ver a diferença com o modelo clássico e o modelo da No Topo, que é feito, vamos traduzir em uma tríade de sucesso. O que é o modelo clássico, né? Então, a gente entendeu que o Semi as a Service, eu não falei, dando por dado que ficou claro, mas CMO significa Chief Marketing Officer, ok? Seria o diretor de marketing, né? Em alguns casos é considerado o gerente também. Isso vai simplesmente depender da complexidade do marketing da sua empresa e do tamanho e tudo mais, da situação de mercado. Mas é Chief Marketing Officer, ok? Então, o que acontece? A gente viu já como esse tipo de modelo pode ser, por enquanto, mais eficiente, ou seja, mais barato do que contratar internamente. Agora, a gente tem que trazer, além de ser mais barato, a gente quer trazer uma coisa que seja mais efetiva. Aquela coisa, melhores resultados, menores custos, tá? Então, como é que é mais efetivo? Eu preciso que traga resultados melhores, tanto da contratação interna, quanto do semiclássico. O semiclássico nada mais é que um PJ que você contrata. E onde é que a gente traz esse grande diferencial? Na nossa tríade. E como é que funciona? Tríade de sucesso porque a gente tem humanização. Então, tem a pessoa sênior com quem você vai conversar o tempo todo, ok? Ah, mas então você é uma empresa de outsourcing? Não, eu não sou uma empresa de outsourcing, porque, como eu falei, ninguém tem conhecimento de tudo. Então, só que essa pessoa tem um apoio, né, da empresa, e aí é onde que entra a parte metodológica, a metodologia. O que a metodologia faz? Faz com que a pessoa com quem você conversa é um sênior, então, mesmo nível daquele que você contrataria internamente, ou PJ, mesmo nível. Só que acontece, lembra que eu falei que quando você coloca tudo numa pessoa, o cara tem que fazer também as partes mais operacionais e tudo mais, aí você está pagando caro pela hora operacional. Então, o que a gente faz? A gente apoia com alguém mais júnior que a gente aproveita para treinar. Então, a gente faz essa divisão das horas mais operacionais com as horas mais estratégicas. E isso já vai encurtar bastante os custos, aumentando também a eficácia também. Por que aumenta a eficácia? Porque, obviamente, provavelmente alguém mais júnior deve ter mais, como posso dizer, mais ganância de aprender, então vai atrás mais das coisas, um trabalho mais mecânico, menos difícil, mas que, por exemplo, tudo aquela coisa de ficar cobrando e tudo mais, colocando as coisas, tá? E a tecnologia, mas aí alguém poderia dizer, então você é uma consultoria, você vem na metodologia? Não, porque vai ter a pessoa que vai fazer a gestão das suas agências, vamos ver isso na próxima tela. E aí a parte de tecnologia, que a tecnologia é para juntar tudo isso. A gente usa um software de gestão, que é o Asana, né, para fazer isso. Em alguns casos mais personalizados, como o tipo de projeto, a gente consegue adaptar para o seu software, né, mas de forma geral, entrando nessa questão de mais efetivo e mais eficiente, ou seja, melhores resultados, melhores custos, dentro essa tríade, dentro da Asana, é que mais funciona. Você vai ter um onboard de 15 dias, né? Porque está tudo roteirizado, vai ter um acompanhamento diário, enfim, aquela coisa toda. E lembrando lá atrás, o tempo gasto nas reuniões e tudo mais. Então, mas você não quer fazer as reuniões? Não. A gente quer trazer, não trazer, mas despertar, porque eu acho que é essa coisa que pessoas concordam, mas não tem aquela força de inovar. Despertar a ideia de que uma reunião, muitas coisas você pode resolver sem uma reunião, WhatsApp, enfim, a reunião, workshop, tudo bem, mas fazer aquela reunião semanal, 3 horas, vai acontecer o que eu falei, né? 73% das pessoas levam as coisas, vão fazendo outro trabalho quando não estiverem no Instagram ou Facebook, né? Da vida, talvez com conta paralela para o chefe não ver. Então é isso. Então a gente não tem que
obrigar ou incentivar eles a ficar na reunião. Não, a gente tem que reduzir a reunião, adaptar a reunião, deixar a reunião otimizada, sem perder controle. Então, tudo que eu estou falando é isso, melhores resultados, menores custos. Olha o tempo que você vai economizar. Se uma reunião de 3 horas, eu posso falar sem problema que pode durar meia hora, mas sem problema nenhum. Simplesmente se preparando, né? Tendo uma pauta. Quantas reuniões você entra sem pauta? Tá? Então, essa aqui é a nossa tríade. E a gente vai ver aqui como é que isso funciona. A animação aqui não veio, mas tudo bem. Tá, como é que funciona o nosso posicionamento? Então, a tríade é essa, e aí a gente vai, você vai ver que um trabalho de marketing engloba tudo isso, site, redes sociais, feedback, tal. Em alguns casos a gente até trabalha a parte offline, né? Eventos, em alguns casos até a parte de endomarketing, apesar de ser uma questão mais de RH, pela palavra linda de marketing, muitas vezes cai debaixo do chapéu também, tá? Então, a gente entra tudo debaixo desses blocos, tá? E a Notopo, ou o gestor da Notopo se posiciona aqui, a gestão de projeto, tá? Então, para quem que é ideal, né? Voltando até, tinha uma pergunta. Às vezes, a gente conversa diretamente com o CEO, né? Por exemplo, tem um CEO que, de uma empresa que não tem nada estruturado no marketing, como aconteceu já com alguns clientes, não tem nada estruturado, e aí precisa de alguém mesmo para estruturar do zero. Às vezes a gente conversa a nossa interface diretor de produto, que tem um conhecimento de marketing, mas não tem os conhecimentos técnicos. Lembra, a gente precisa não só definir o que fazer, mas ajudar a implementação. Você precisa de conhecimento para saber escolher entre as agências, saber o que fazer tudo isso, porque nem precisa fazer tudo isso, nem sempre. Às vezes a gente fala com o nosso interface diretor comercial, exatamente, que ele quer focar no comercial, mas tem um conhecimento de marketing, mas marketing macro, não tem conhecimento para poder opinar sobre isso, mas precisa de alguém de confiança, o parceiro para a tomada de decisão, que no caso somos nós. Às vezes, o mesmo diretor de marketing, pelo que a gente falou, que tem todo um olhar todo estratégico, mas precisa de ajuda para implementar. Em alguns casos, a gente também tem clientes que tem uma pessoa de marketing que ele vai querer que cresça. Então, está cedo para essa pessoa se tornar diretor, gerente, certo? Mas a empresa quer investir nela. Então, vamos acompanhar, tá? Então, são esses modelos, porque a gente cuida da implementação para que o negócio aconteça. A consultora te fala como se vira. Vai lá. Visto que a gente cuida da implementação, tem duas perguntas que eu acho que elas... Duas perguntas não, né? São dois comentários que eu acho que eles acabam casando um pouco entre si. O primeiro é o do Lucas. Ele precisa, então, ter uma equipe interna? E o segundo é o do José Marcelo. Porque falta gente capacitada no mercado. Tanto é que a empresa em que ele trabalha acaba demorando muito tempo para conseguir preencher as vagas abertas. Tá, a primeira é mais fácil de responder, a segunda tem alguns poréns, alguns depende. Vamos, a primeira, precisa de equipe interna? Vamos lá, quando você, lembra aquilo que a gente falou? Meta, geralmente a gente define uma meta anual, divide essa meta em trimestrais, porque se eu quiser chegar em dezembro a meta X, em outubro tem que estar na situação Y, significa que no final de julho tem que estar no Z, daí vai. A partir das metas trimestrais a gente define as indicadores, plano de ação e recurso. Na hora de definir o recurso, na base do que a gente precisa fazer, é que a gente vai definir junto com o cliente. É melhor essa pessoa contratar internamente ou externamente? Melhor um freelancer ou uma agência? Isso vai depender do quê? Vai depender de duas questões, da complexidade do que precisa ser feito e da quantidade de horas que precisam ser usadas, tá? Então, não existe uma forma de falar. Geralmente, eu posso falar que 99% dos casos, não, 99% é muito, 90% para dizer dos casos, não precisa contratar alguém internamente, tá? Mas, em alguns casos, sim, mas é isso que a gente, esse aqui é o método, a gente tem um método para chegar a esse ponto. Será que vale a pena? Em alguns casos vale mesmo a pena, porque provavelmente tem que ligar com, sei lá, outras branches da empresa, tem outras questões e tal. Então tem que fazer, mas é isso, tem um método que é meta, indicadores, plano, recurso. Aí a gente define. Outra pergunta é sobre a dificuldade de achar pessoas capacitadas. Como eu falei, a meu ver, é mais fácil capacitar as competências de uma pessoa do que, vamos dizer, desenvolver o perfil. Esse é o meu ponto de vista. Eu também, eu mesmo, gostaria de... Um monte de coisa que gostaria de mudar, né? De mim mesmo. Mas eu sei, não vou fazer, tá? Apesar de fazer meditação e tudo mais, né? A gente sempre tenta melhorar, obviamente. Não vai largar. Mas aquela coisa, você faz, mas não pode contar muito com isso. Pelo menos não no curto prazo. Então, o que acontece? Só que, por que eu falei depende? Porque aí sim depende do tipo de capacitação.
de novo, se a gente está falando de tecnologia, a gente trabalha 90% com cliente de tecnologia. No nosso foco é B2B, mas 90% de tecnologia. Claro que se eu preciso de um programador que tenha já experiência, eu preciso de um programador que tenha já experiência. Eu preciso de alguém certificado, preciso de alguém certificado. Então, beleza, é isso, tá? Então, essa aqui o depende. Mas, de forma geral, para vagas principalmente, assim, do que a gente está falando aqui, a minha sugestão é sempre, a partir da importância o que a pessoa sabe, se esse precisa ser certificado, tem que ter um certificado, mas a partir dessa base, do mínimo denominador comum, foca mais no perfil da pessoa do que no que ela faz, o que ela sabe fazer. Inclusive porque o que ela sabe fazer, se não tem um perfil certo, não significa que faça. O que ela sabe fazer, sem o perfil certo ou proativo, não vai fazer. E a gente não quer alguém que sabe fazer. Alguém que sabe fazer e faça. Então, se tem um perfil de fazer, é mais fácil ensinar a pessoa como fazer. Se a pessoa sabe fazer, mas não tem um perfil de fazer de proativo, isso é mais difícil de mudar. Tá? Então, de forma geral, é isso. Tá? Tirando aquele depende da certificação mínima, a meu ver, é sempre essa questão de perfis. Tá? Beleza? E aí, essa aqui, vamos dizer que é um pouquinho, né, a última tela sobre o nosso modelo, né, de CMS as a Service, e só para, então, repetindo, onde a gente se posiciona aqui, a gente vai fazer a gestão toda, né, tanto de agência interna, de freela, de o programador, recursos internos, redator, em alguns casos, como tem um comentário aqui, uma pergunta da Yara, ela comentou assim, ó, a Notopo, ela entra como uma consultoria. No final, também tem que contratar uma agência, e a Notopo, ela entra com a gestão da agência. Seria isso? Isso, a segunda parte está certa, a primeira não. Por que a primeira não? Porque cuidado com esse trabalho de consultoria, porque a gente tenta se afastar, porque, de novo, a gente não te fala o que fazer. A gente cuida disso, a gente se responsabiliza por isso, que é a parte da gestão. E a segunda parte está certa, sim, porque eu vou te falar, inclusive, eu como empresa, né? A gente vai te falar, em alguns casos, o cliente que entra já tem agência, então a gente vai fazer essa validação. Cara, a gente não vai querer se colocar contra as agências, tá? Não é esse aqui o ponto. O ponto é criar um alinhamento geral dentro da empresa. A gente tem parceria, obviamente, com a agência, até porque, às vezes, tem um cliente que entra e precisa de agência e não tem ninguém. A gente traz nossos parceiros. A gente tem vários parceiros. Dependendo da necessidade. O programador, o cara do site, a agência de conteúdo, de branding e tudo mais. A gente tem tudo isso, tá? Como parceiros. Às vezes o cliente vem que tem o dele e a gente vê, ok, beleza. Tem uma agência, precisa de uma agência, de novo, para qual objetivo? E a gente coloca tudo como se fosse um gestor interno, tá? O que você esperaria de um gestor interno entenda meu negócio, entenda a minha cultura, entenda a minha expectativa, me fala o que fazer e cuida da vida, cuida da implementação. É isso que a gente faz, só que a gente faz de forma mais eficaz, melhores resultados e mais eficiente, custos menores. É isso, mas exatamente isso. O gestor em alguns casos, por exemplo, o que você esperaria de um gestor? Mas você só fala o que fazer, vamos lá, vai entrar um pouquinho na parte mais prática. Pauta de redes sociais. Onde é que você só fala para o cara fazer as redes sociais e depois ele controla? Não, a gente chega a fazer a pauta das redes sociais. Por quê? Onde é que está toda a inteligência que você espera de um gestor? Eu preciso entender como é que seus concorrentes estão, o que estão postando, eu preciso entender o que seu público está procurando, eu preciso entender a palavra, o volume de busca e tudo mais. Algumas agências até têm isso e a gente alinha isso, algumas não têm. São puras. Só que quando a gente faz isso, você entende que a gente traz a parte de produção de conteúdo para a parte puramente mecânica, operacional. Então, eu posso delegar para um redator que não necessariamente precisa de conhecimento de SEO e tudo mais. Então, e aí como eu desenvolvi essa estratégia, eu consigo acompanhar. Mesma coisa, ads. A gente acaba mexendo mesmo uma conta de cada vez para testar. Eu testei, deu certo, consigo fazer uma coisa, deixar lá de forma mais mecânica, beleza? Aí alguém que não precisa de todo esse conhecimento pode tocar. Então, quando a gente consegue dividir a parte de inteligência da parte puramente operacional, o custo operacional é muito menor, eu consigo economizar bastante mantendo o controle. Então, de novo, melhores resultados, menores custos, tá? São alguns exemplos, tá? Danilo, beleza? Então até para resumir e conseguir responder aqui a pergunta da Gabriela, que acaba entrando um pouco no que você já comentou, por isso que eu falei ali sobre dar um resumo. Então, qual que é a diferença entre o trabalho da Notopo e uma consultoria tradicional? Então é isso, a consultoria tradicional, ela te fala o que fazer. Vou fazer o PowerPoint, entrego, talvez eu falo se o cara entregou e questiono o resultado. A gestão, o que ela faz? Ela faz um acompanhamento diário, tanto com você cliente, quanto com os fornecedores. Então, eles vão entrar no nosso ambiente de gestão, né, que a gente tem na Asana, a gente vai criar uma categoria para ele, para a pessoa, então, a gente vai ter, obviamente, dinâmicas de conversa pelo WhatsApp e tudo mais, mas é essa aqui, o acompanhamento é cotidiano, é diário. Ah, mas você faz a call, entra todo dia fazer reuniões, aí que entra de novo, precisa fazer a reunião. Geralmente, no começo do projeto, tem mais reuniões com mais frequência, porque realmente precisa desse alinhamento, até passar mais confiança.
mas depois é o cliente mesmo que não vai querer, porque pô, o negócio está indo, quando eu precisar eu pergunto, tá? Então a grande diferença é a consultoria te fala o que fazer, tá? Consultoria como empresa, porque a consultoria como consultora tem também o outro diferencial de ter vários conhecimentos acompanhando uma pessoa só. Tem isso também, são duas coisas. Tem a consultoria como modelo, que te fala o que fazer e acompanha, mas não diariamente, e a gestão acompanha diariamente e fala os recursos, quando mudar também um fornecedor e tudo mais, traz a própria rede também, e aí já a consultoria individual ou semi-individual tem isso, não tem como concentrar todo o conhecimento dentro de uma só pessoa, tá? E você então acaba perdendo um pouquinho desse controle, sendo que a gente coloca uma pessoa que tem conhecimento estratégico, qualificado, inclusive a gente coloca a pessoa dependendo da necessidade do cliente, cada pessoa, cada perfil de CMO também é diferente. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, enfim, mais voltada para um brand de marca, eu tenho um perfil mais adequado para isso. Se eu sei que um projeto mais voltado para performance, já tem outro tipo de perfil, tá? Mas sempre com a ajuda metodológica do time por trás, tá? Beleza? Ótimo. Então, gente, para terminar, assim, só para dar um recap, né? Esse aqui que eu apresentei, como funciona o modelo de CMO as a Service, da gestão de marketing, obviamente dando foco no diferencial que eu acredito ser da no topo, né? Partindo da situação de mercado, qual que é o mercado, como é que a gente está jogando dinheiro fora, dinheiro, recurso é dinheiro, principalmente tempo, o primeiro recurso não é o dinheiro, é tempo, né? Ferramentas, pessoas e tudo mais. Então, essa aqui é a primeira coisa. A partir disso, a gente define, ok, eu acho que você se encaixa lá, isso aqui é a minha aposta. A partir disso, ok, beleza, qual que é a solução? Uma solução de alguém, de uma gestão. Só que uma gestão puramente terceirizada vai ser até mais eficiente, um pouquinho mais barata, talvez, porque pelo menos tira os riscos, mas não necessariamente mais eficaz. Aí que entra o modelo da No Topo, que traz uma solução que é mais eficaz, dando melhores resultados, com menores custos, tá? Obviamente, a gente espera que você queira saber mais, entre em contato, e aí obviamente, a gente vai mostrar isso numa demo bonitinho, como isso funciona de verdade. Isso, para fechar, a gente também tem um serviço de prospecção ativa, focado no B2B, né, para LinkedIn. E quando é que a gente usa isso aqui? Né? Geralmente são porta de entrada, a gente identificou, de novo, um grande gargalo de mercado, a gente identificou que o pessoal vai muito atrás das ferramentas. Se você for ver anúncios sobre prospecção ativa, você vai ver que tudo é inteligência artificial fazendo isso, aquilo. Mas qual que é o grande gargalo, gente? O grande gargalo, por exemplo, no LinkedIn, é que o LinkedIn tem um número limitado de invites por semana. Então, não adianta automatizar algo que é limitado. Não faz sentido. Aí a ferramenta, por exemplo, que tem lá, vai mandar 100 bytes por semana, no máximo, para não ser vista pelo LinkedIn. Sendo com a nossa metodologia, a gente chega a mandar mais de 200 bytes por semana. O filtro do LinkedIn não funciona. Agora, a ferramenta vai mandar tudo isso de forma automatizada. Não vai fazer aquele trabalho de formiguinha de ver se faz ou não faz sentido. Então, a gente chega a trabalhar 15 empresas por dia, até 60 empresas por semana, para mandar mais de 200 bytes por semana e ter vamos manter uma coisa, um processo cíclico. Se a empresa não responde, depois a gente volta em contato, lembrando que o bid é a empresa, tá? Então, essa aqui o grande diferencial que a gente trouxe. De novo, é mais barato que o CDR, mais eficiente e mais eficaz, porque traz mais resultados no curto prazo. As nossas soluções sempre levam essa missão. A missão da No Topo é levar o nosso cliente a melhores resultados com menores custos. Eu tenho certeza que você não vai achar no mercado serviços que sejam mais baratos e que ofereçam nenhum nem outro, que ofereçam melhores resultados. Não acredita? Entre em contato, gente. A gente marca uma call de demo e a gente está super à disposição para tirar todas as suas dúvidas e responder a todos os questionamentos, tá? Então é isso, mas temos